O que acontece é assunto. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Onze horas, 5 minutinhos ao som dos Titãs com seu É Preciso Saber Viver. Esse é um hit, né? Quase que um patrimônio dos brasileiros dessa música. A gente volta e meia roda, usa quando quer falar do assunto. E hoje, obviamente, todo o assunto já vai ficar centrado nisso. Eu já tinha dado um spoilerzinho, que é sobre, né, a perspectiva de cada um sobre o que é, afinal de contas, saber viver. O que é saber viver? O que cabe dentro dessa frase, né? É preciso saber viver. Talvez para o Patrick seja uma coisa, para a Paty seja outra, para a Isabel seja outra, para mim ainda uma outra coisa ainda, e para você, né? O programa tá na pauta, tá começando, já dei os nomes de quem tá aqui, mas já vou explicar direitinho o programa, só vou mencionar que nós estamos no ar em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem sempre uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br. E Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Gente, o programa hoje é para lá de especial, né? Primeiro a gente recebe de volta o Patrick, que fez viagem, né? Foi para lá, foi para cá, vai contar um pouquinho sobre esse saber viver dele. E nós convidamos de forma especial aqui duas amigas da programação que, nossa, eu me sinto muito em casa com elas, sinceramente, né? A gente foi criando uma sinergia ao longo do tempo. Óbvio que não é só com o programa temático Tá na Pauta, é com a rádio, de uma forma geral. Mas para mim essas duas figuras aqui têm um valor, assim, algo que eu nem sei explicar direito em palavras, né? Então não vou ficar me demorando muito, porque eu já falo muito. Paty Furman, Patrícia. Oi, Paty, seja bem-vinda. Bom dia, Beverly, bom dia a todos. Que bom tê-la aqui, obrigada, viu? Gratidão. E a Isabel Viapiana. Oi, Isa, tudo bem? Oi, tudo bem, Beverly? Eu vim aqui te dizer, eu sinto muito, mas eu esqueci o teu louro. Ela é minha fornecedora oficial de louro, isso, né, gente? A gente sempre fala do louro aqui. Lamentável. Mas você trouxe outras lamentável. Coisas, né? Trouxe funcho, trouxe suco de uva in natura. Tu acredita, Patrick? Depois eu posso dividir o spoiler com você. Pode. Ela trouxe duplo, olha que chique que é. Eu quero assim. Que delícia, que maravilha. Gente, olha, o programa hoje é também pra gente conhecer pessoas, né? É pra isso. É o senso de comunidade que a gente fala sempre aqui. E a Isabel, dona de um bom humor, né? Sempre bem-humorada, assuntos ligados a essa questão da natureza, né? De como a gente pode também, deixa pra lá, né? Volta e meia a gente tá falando de algum assunto e ela diz, olha, a minha estratégia é, deixa pra lá. E a Paty, né? Todo mundo já sabe, ela já fez até uma entrevista aqui em algum momento, ela passou nos anos recentes, né? Por situações. Puxa vida, Paty, parabéns por estar viva, por estar aqui, por estar sempre com um sorriso no rosto, mostrando que superação é uma palavra que cabe muito bem, né, no teu estilo de vida também. Bom, pronto, isto posto, o programa está sendo gravado, além de transmitido ao vivo pelo rádio, agora, em imagens, e logo depois que ele acabar, ele vai para o YouTube, @Rede Tua Rádio. Gente, o que cabe dentro do saber viver para vocês, para a gente começar esse programa?
Vamos começar com o Patrick? vamos. Patrick, Eu ia o que dizer, tu eu ia aprendeu? jogar a bola, eu ia dizer, não, já que as meninas Mas é que estão você aqui acabou hoje... de voltar de viagem, A Patrick. gente tá com saudade de te ouvir. Ah, obrigado. Quebrar o gelo. Pra mim, o saber viver faz parte do meu estilo de vida, é viajar e conhecer outros lugares, né? Acabamos de falar que eu tava de férias viajando, e eu entrei aqui na rádio, o Maurício falou, eu gosto do teu estilo de vida. Ele acabou de falar isso mesmo, sem saber a pauta do programa. Ele falou que tu não foca tanto necessariamente no material, gosta de viajar, e eu, pra mim, é experiência, né? Ele usou essa palavra, ele falou, tu foca em experiência. E é experiência, né? Viajar, claro, a gente consegue ter experiência tomando um café com amigos em Caxias. Mas a gente ter a experiência, assim, toda vez que eu chego num lugar diferente, eu penso, nossa, eu vim lá de longe. E olha quanta gente já pisou aqui. Eu fico nessas reflexões, assim, né? Do mundo, não só físico, mas espiritual também. Aí tu vai pra um lugar, vai pra Itália lá e pensa, ou vai pro... Nunca fui, mas gostaria de ir. Vai lá pro Oriente Médio, lá pra Ásia, que são povos muito antigos, né? Pra África. E pensa, nossa... Que histórias tem aqui, né? Quem pisou, e não tô falando quem pisou como turista, quem pisou, quem criou essa terra, quem fez as coisas. Então, pra mim, um saber viver é viajar, é buscar a experiência de conhecer outros lugares, outras culturas, se adaptar, né? Eu sempre falo, quando a gente vai para outro lugar, a gente tem que se adaptar àquela cultura e não inserir a nossa cultura, né? Nós somos turistas, a gente tá lá de passagem, então... se existem regras, restrições, culturas, religiões, a gente também tem que se adaptar a isso, porque é um aprendizado que a gente vai ter. Então, para mim, o estilo de vida principal é esse. E em Caxias, quando a gente tá em Caxias, a gente trabalha daí. O Patrick tá nessa vibe faz um tempo, né? Cada um na sua, não tem problema nenhum, né? Acho que quando a gente vai ganhando maturidade, Patrick, a gente vai ganhando também um pouquinho de perspectiva sobre, né? Eu já estive num momento de muitos sonhos, de querer muitas coisas. E hoje eu me contento com bem menos, não é no sentido assim, eu aceito, não é sobre não desejar mais, mas a gente vive melhor, né, com essas coisas que têm a ver com o desejo, a gente aprende também a se conhecer melhor. Por exemplo, quando você fala em não querer mudar a cultura de um lugar, mas aceitar a cultura, se inserir nela, parece simples, mas não é. Quanta gente viaja, né, tá aí a Isa que foi para a Austrália, tem uma filha que mora lá, né, Legal. Viaja e fica procurando McDonald's. A Isso. cultura internacional. Quero comer. Ou então, eu quero ficar num hotel de cozinha internacional. Por quê? Porque daí eu tenho opções. Meu trato digestivo, digestório, não vai se adaptar, passar mal, até porque tentou, já sabe que não dá. Então, tem muitos senões no meio do caminho. Parece simples, mas não é simples, né? Pra ninguém. Tudo é uma questão de adaptação, né? A gente tem que se adaptar à realidade deles e na volta você dá valor o quanto é importante o nosso Brasil, a maneira de você ser tratado e tratar a pessoa, né? Aqui nós somos muito receptivos e eles também são da forma deles. Então, ao voltar, a gente, assim, como dá uma alegria muito grande nas pessoas, porque a gente entende o nosso português, né? Então, como é importante o idioma, né? E lá fora a gente se comunicava mais através também de gestos, né? E a educação, né? A educação, ela é bastante diferente e a gente aprende a cada momento com eles e eles aprendem com nós. É uma troca, né? A gente está se construindo a todo instante. A Isa tá no momento um pouquinho diferente ainda, talvez, né? É só um talvez, Patrick, você pode dizer se não é. Mas me deu a impressão de um pouquinho diferente, porque chega um momento, ou grupos de pessoas, costumam dizer, né? Tem dois tipos de pessoas ao acordar. Aquela que acorda guia de turismo de excursão, né? Né? E aquela pessoa que não acordou, né? Que ainda não acordou. Não há... do guia. Não é necessariamente só dois momentos, é disso que eu estou querendo dizer. Talvez seja ainda outras questões, mas, por exemplo, tem uma turma que gosta de viajar, sente o prazer, mas quando chega, como a Isa disse, nossa, minha cama. É verdade. Minha casa. A Pode ser a casa, pior casa, né? A pior cama, não se compara talvez aos lugares, mas é a minha casa, é o meu cheiro, minhas coisas. E tem pessoas que, como o Patrick disse, né? Foi uma expressão que ele usou, quando a gente volta para que a gente trabalha, né? É aquela ideia de que fica esperando em stand-by a próxima viagem, né? Que o viver de verdade
tá lá, né? Na viagem. Eu não sei exatamente quais são as questões, né? E também não sei se elas são relevantes, mas a gente percebe isso, né? Essas costuras. O que para você está embutido também nessa observação? Eu não sou uma pessoa muito viajada, né? E eu não sei se eu gostaria de viajar tanto, porque eu sou muito caseira. Eu sou aquela pessoa que eu pago para não sair de casa. Eu gosto muito do meu canto. E eu tenho a impressão que eu seria que nem a Isabel. Eu chegaria apaixonada por Caxias e com muita saudade. Sim. Então, mas como eu nunca viajei assim tão longe, eu não sei como seria. De repente eu viajo e me apaixono, né? Mas eu não sei se eu me adaptaria também assim, não ao tão desconhecido. Porque eu gosto muito da minha cama, dos meus cachorros. É que há que ter coragem, né? Há que ter coragem. Essa ideia de se lançar ao mundo também é um espírito de coragem. A gente fala aventura, não, é menos sobre aventura e mais sobre coragem, né? Sair do confortável e para tu não sabe, né? O desconhecido às vezes dá uma certa, né? Não vou me adaptar, não vou, sabe? Então, eu não sei como é que eu me comportaria, porque eu nunca fui. De repente, me apaixono, adoro, vou fazer isso muitas vezes. Não volta mais. Vai deixar de ser caseira. Isso, Mas nesse momento eu não faria, eu não conseguiria. Minha casa. Minha casa, minha vida, minha casa. Minha vida, literalmente. Minha casa, minha vida. Paty, mas aí tá também uma coisa interessante que você traz, né? O teu espírito. O meu espírito é caseiro e etc. Mas ao mesmo tempo que você diz que não é tão viajado, etc., você fez viagens que outras pessoas talvez não fizeram, né? Você mergulhou para dentro de um câncer. Né? Você lidou com o câncer de outras pessoas. Então, tô aqui fazendo uma metáfora, óbvio que não tem comparação, né? Sim. Mas pegando o exercício de ir para algo que é totalmente desconhecido, que é não levar com o que você já tinha e sim abraçar o novo, né? Que também é o espírito de um viajante, né? Não deixa de ser uma certa viagem. Tem a metáfora de que a vida mesmo é uma viagem, né? Olha, eu acredito que viajar para dentro da gente é tão difícil. E eu sempre digo que o câncer é um professor, assim, meu Deus. Se tu não aprender com ele, acho que dificilmente tu aprende com outra coisa na vida, porque te dá uma rasteira. Assim, é como tu tá indo tranquila e levanta um paredão na tua frente e tu cai e fica olhando pro paredão. E agora? Como que eu vou dar a volta? Tu olha, não tem perspectiva, né? E aí tu é obrigada a parar. Parar. Tu é obrigado a fazer isso. Nada te leva para frente. Parar, centrar e programar até um certo limite, como é que tu vai fazer para transpor o paredão, né? E isso é uma viagem interna muito, muito complicada. Graças a Deus eu venci, mas foi mais fácil eu vencer do que ver um familiar meu agora. Tá doendo mais ver um familiar do que eu. Então, essa viagem é bem profunda. As impotências da vida, elas são múltiplas, a gente passa por elas, às vezes a gente não se dá conta, né? Mas, por exemplo, quando um filho decide morar fora, você sabe, é impotente, né, você fica, né? que eu tinha fobia andar de avião, jamais eu iria viajar, sabe? Se eu não estivesse lá no outro lado do mundo, na Austrália, que foi Eu ia só fazer um parênteses, daí já foi pro outro lado do mundo, né? Exatamente. Não pegou um voo pra Pelota, né? Nem pro Nordeste, né? Quando a gente viajou, nós pegamos o avião até São Paulo e eu fiquei apavorada, porque esses aviões pequenos, eles balançam muito, sabe? Aí eu disse pro meu marido lá no hotel, em Guarulhos, eu disse, olha, tu me desculpa, acordei durante a noite, disse, olha, tu me desculpe, mas eu não vou viajar, eu vou te deixar na mão. Mas como assim? Não, durma bem, querida, depois você vai mudar de ideia. Aí eu dormi um pouquinho, não descansei muito, tinha muito medo, muito, muito. Aí eu dormi, tomei um banho, disse, sabe uma coisa, eu vou superar meus medos, porque lá no outro lado do mundo está o meu tesouro, né? A minha filha. E eu vou com medo e tudo, sabe? Eu me senti super corajosa e fui, nossa. E olha, no avião, aí nós pegamos aquele avião maior, né? Fomos até o Chile. Vocês imaginam que são 15 horas depois do Chile, direto até na Austrália, em Sydney. Aí eu estava um pouco nervosa assim, mas quando eu me deparei com as pessoas dormindo, disse, pô, Isabel, o que tu tá fazendo aí? Dorme, curte a vida, curte a paisagem. E foi o que eu fiz, né? E daí eu viajei mais vezes, eu fui para a Itália, eu fui até toquei no Papa, viu? Opa, olha, qual dos papas? Esse O Papa atual. Francisco. O Papa Francisco. Então, nossa, é uma coisa que eu só via na TV, né? Eu fui também na Era tu e o Zeca Pagodinho. Nunca vi nem ouvi, só É, ouço falar. É isso aí.
Aí, então, eu assisti a troca de guarda na frente do palácio lá De em... Buckingham. Isso. Não Nossa, tentou mexer com os tudo guardas? novo, Todo mundo meu que vai pra lá tenta mexer, fazer carinha, né? Pra ver Não se eles dão tentou. uma risadinha, né? Aí eu brinco com as pessoas, eu cheguei em tempo, logo depois ela faleceu, né? Mas, enfim, são experiências maravilhosas. Agora a gente porque- sabe por que ela faleceu. É. Tô brincando, tô brincando. É, aí, como eu tinha um motivo muito grande, que era minha filha, não havia quase um ano, eu não pensei no medo, sabe? Eu entreguei a Deus, Deus, seja o piloto aqui do avião e vamos. E deu tudo certo. Então, se a gente não se supera, como a minha colega aqui falou, que ela passou por um câncer, nossa, eu acredito que o que acontece na vida dela, agora ela não dá muita importância, assim, é tudo mais tranquila, né? Bem mais tranquilo. Eu tenho certeza que é assim, tu começa a olhar as coisas com outro olhos, olhos de gratidão, e é por aí. Porque quando a gente tem um objetivo, eu não sei, Patrick, você viajou só por viajar, ou você foi a negócios? Não, foi de férias mesmo. Ai, Eu tô O aqui, negócio dele Eu é tô viajar. aqui. O negócio dele é viajar. eu tô Gosto também é aqui, viajar. eu tô aqui ouvindo amorosamente os papos de vocês, É, porque como são experiências e a gente se enriquece com a experiência do outro, né? Verdade. Então eu ouvi falar e como às vezes a gente dá ou não dá atenção para determinados acontecimentos, né? E é legal, muito legal essa troca de experiências. assim. muito bom. Sobre essa questão do idioma, né, que a Isa falou, é uma identidade, né? A gente se enxerga como ser a partir da linguagem também. E quando a gente tem que dominar uma linguagem que não é nossa. Eu tive uma experiência de uma família de pessoas conhecidas, né? Eles estão na faixa dos 50 anos de idade agora, são relativamente jovens, mas para iniciar roteiros de viagem relativamente velhos, né? Então, são iniciantes viajadores, né, pelo mundo também. E é aquela velha história do brasileiro, né? Você passa uma vida inteira trabalhando para um dia ter condições de fazer. Às vezes você dá a sorte de ter saúde para isso, de ter pessoas que te acompanham, que às vezes você dá azar porque adoeceu e etc. Eles deram a sorte. Então, eles estão viajando agora mais. E eu achei muito bacana, assim, que numa das últimas viagens que eles fizeram, nem me recordo para onde que eles foram, eles voltaram contando assim, olha... Vocês que são mais jovens, né? Falando com pessoas, não necessariamente comigo, né? Eu tava junto. Pessoas mais jovens, vocês têm que dominar o inglês. Invistam em inglês, porque assim, como é bom a gente... E eles tinham feito cursinho, eles achavam que eles estavam preparados, né? E aí chegaram nesses países todos, né, europeus, e se deram conta de que o inglês que a gente pratica, e depois de uma certa idade, é mais difícil você ter fluência, né? A questão dos sotaques, o inglês americano, Nativo inglês. mesmo, né? É diferente, né? Da Inglaterra, quero dizer. Então, eles falam, e eu fiquei observando, né? São aprendizados de vida que eles tiveram que viver a experiência para entender, né? E não estou dizendo que é mais válido ou menos válido, que uma experiência de lidar com uma doença, que a experiência de enfrentar um medo em nome de um grande amor, ou que o desejo, né, de poder fazer coisas que talvez sejam menos prazerosas em nome de outras que sejam mais... Tudo isso está no rol de aprender a viver, né? Aprender a viver. Mais ou menos isso. Você É sabe, bem isso, não é, é bem isso mesmo. sabe, Devily, o meu sonho, eu amo viajar. Nossa, eu estaria sempre com as malas prontas para isso, né? E a minha meta, o meu sonho é viajar. Então, graças à minha filha e à minha coragem também, porque não, né? Mas quando eu estudava lá no interior de Antônio Prado, as professoras faziam aquelas questões, né? Qual é o teu sonho quando crescer? E a gente via aquele mapa na frente da gente e dizia, prof, o meu sonho é viajar o mundo. Claro que viajei pouco, né? Mas, enfim, eu fiz uma viagem. E eu cheguei em casa e contei para meus pais, o que é isso, guria? Tu nem foi até Flores da Cunha, não conhece? É vento ali? Eu disse, não, mas um dia eu vou viajar, vou fazer isso, sabe? Então, a gente não deve desacreditar dos sonhos. Mesmo que alguém te coloque essas coisas na tua cabeça, a gente não deve dar muito valor, sabe? Deve sair no ouvido e sair no outro, porque tudo é possível, até porque as passagens, elas não são tão caras assim, né, Patrick?
Ah, eu tô achando. Mas depende. Vou confessar que se Depende fosse a mais época. barato, dava pra viajar mais. Eu também gostaria que fosse, né? Mas se tu for ver, comparado, igual o telefone, uma vez era impossível adquirir um telefone de linha, né? Lá atrás. Bem parceladinho agora, né, É, Isabela? eu ia Tudo dizer vai, isso. né? O advento do é. parcelamento mudou a vida das pessoas. Caro ou barato tem o parcelamento. Mas sabe que não é sobre necessariamente, eu entendi o que a Isa tá falando, eu acho que aqui tem um ponto que a gente não pode deixar quicando, que é o ponto do que nos dizem, né? Eu não sei se vocês Pensei nisso também. tem, né? Tem essa coisa de que, eu não sei se também é talvez da bolha que eu vivo, mas eu tenho notado muito, assim, um senso de que em muitos lugares que a gente frequenta, há pessoas que nos... Parece que há um senso que quer dizer, não para mim, para a Paty, para todas as pessoas que estão naquele ecossistema, que você não é o suficiente. É o limite, eles botam um limite que não é nosso, né? A gente cresce e é sem querer isso, tá tudo bem, né? Que não, isso não é para ti, é uma crença limitante, né? Não é para ti, não é, ou não é pro teu bico. Não, isso aí tu nunca vai fazer, imagina. Vai estudar para quê? Vai fazer faculdade para quê? Se tu pode... É uma crença limitante, aquilo te limita. Isso te faz sofrer, né? Nossa, Gera um todas sofrimento. as pessoas, né? Hoje, eu olho para trás e às vezes eu me pego pensando, poxa, eu fui criada pela minha avó, né? Uma pessoa de muita idade. Aí tu imagina uma criança que não parava quieta, porque eu era um terror, com uma pessoa que já estava com 80 anos. Então, tudo ela me assustava, né? Então, foi a maneira em que ela achou de me controlar, me assustando com coisas, colocando tabus. Não faz isso, porque tu vai morrer, tu vai ficar doente, não deixa o chinelo para cima, porque um monte de crenças limitantes. E hoje eu fico pensando assim, meu Deus, como isso me limitou a ser feliz no meu decorrer da minha jornada. E eu só me dei conta agora, depois de 50 anos, né? Não quero revelar a minha idade. Atrasou a minha felicidade. Mas ela não fez por mal. É o que ela sabia. Era a né? realidade dela, era o que ela sabia e foi o que ela pôde fazer com muito amor por mim, né? Mas como isso atrapalhou o meu ser feliz E paralisa, de hoje? né? Paralisa. A pessoa. Até hoje eu me pego assim. E a gente acabava acreditando. Exato, mas até hoje eu paro e penso assim, meu Deus, será que vai acontecer? Não. Isso era uma coisa que acontecia lá nos anos 70, Verdade. hoje não vai E a acontecer. gente sofre com essas coisas Sofre. Imaginárias, né? Criada pela mente da gente, né, Patrick? Ou coisas que nunca aconteceram, nem nos anos 70, Nem mas nos anos 70. desde lá se ouve falar e vai se acreditando e vai se desfazendo. Eu me lembro que a minha avó me dizia bem rapidinho uma passagem que hoje eu dou risada, né? Tipo assim, escurece, não vai na rua porque tem lobisomem. Meu Deus, eu acreditei em lobisomem até bem pouco tempo atrás. Eu acreditava em lobisomem. E eu moro em zona rural, tem muito mato. Aí tu olha assim, será que eu tenho medo? Será que eu tenho medo mesmo de ir lá fora? Não, eu não tenho medo de ir lá fora. Então eu vou lá fora, né? A gente tem que conversar com a gente mesmo, né? E parar com esses fantasmas, porque eles só nos atrasam. Tem uma vida tão bonita, assim, fora desses medos, né? Não, repetindo que eles não faziam por mal, né? Era a maneira deles, né, de agirem. Tá tudo perfeito, mas... passar adiante para nossos filhos, né? Essas crenças limitantes que só nos atrasam. Eu descobri muita coisa, sabe? Agora, com essa idade que eu tenho, eu gostaria de mudar muita coisa na minha vida, até na profissão. E não é tarde, viu? Não é tarde. Pode mudar, porque nunca é tarde. Agora, a expectativa de vida tem pessoas vivendo até os 100 anos, então o que a gente vai fazer até lá? Meu Deus, até os 100 anos. É muito. Vamos ser felizes. É muito longo para a gente pensar. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Hoje eu sei disso, viu? Às vezes a gente diz, já estou ficando velha, passei dos 50. Não, meu Deus, eu tenho 51. E, meu Deus, apesar de tudo, eu tenho muita jornada ainda. Não planejo nada, mas tudo que vem acontecendo eu vou administrando e vamos lá. Atualmente, as coisas andam numa velocidade tão assim, gigantesca e muda muitas coisas. Então, se nós estivermos preparados para essas mudanças, a gente pira, né? Tem que respirar fundo. E eu me refugio muito lá no sítio que a gente vai, né? Porque é tudo magnífico. Você também gosta da semelhante nesse aspecto, eu gosto. né? Que a natureza ela nos dá um show e ela é gratuita, gente. Então, você estava me falando ali fora que
que você se encanta com pequenas coisas também. Me encanto com pequenas coisas, e Boa. bem pequenas mesmo. Eu- Meu gato, meus cachorros. E eu me encanto até com uma formiga. 1000 fotos por dia do Mas gato. até os egípcios se encantavam com o gato, Ah, não são sim, pequenas né? coisas, não. É engraçado isso que vocês estão falando aqui. Eu fiquei ouvindo a conversa e também olhando a perspectiva de cada um. O que que é pequeno, o que que é grande, né? Às vezes a gente pode dizer assim, essa relação, sei lá, com um pet é pequena, é grande, depende. É o olho de quem vê, né? E por vezes Só essas um parênteses, crenças... eu pensei nisso quando a Isabel É. falou. Eu viajei pouco. Daí ela falou Itália e Austrália. Eu Em falei, relação a um nossa, monte de gente, já é um montão, muito, né? Então depende muito realmente do E em ponto relação de à vista minha Paty, é um como se montão, vê. né, Paty? Nossa, eu fui no máximo até Curitiba porque nasci lá. Porque vim pra cá. Flores a gente Nem já fui, foi. voltei. Flores de Antônio Prado, a gente já foi. Não, é isso, sabe? Essa coisa do que é pouco, o que é muito, né? Na perspectiva do saber viver, né? As coisas capazes, para as quais a gente é capaz de realizar, quando a gente se dá conta de quem a gente é, né? Verdade. Então, a Isa já tinha o desejo de criança de viajar Sim, o sim. mundo. E quando surgiu a oportunidade, bateu aquele medão, né? Quer dizer, já Sim. estava lá. E teve que ser feito um trabalho reverso, né, Paty? Quando você era Foi um pequena. trabalho. Foi uma reconstrução, na verdade, que foi assim, foi uma coisa muito mágica. Nossa, eu estava naquele hotel e de repente, não, você vai, por favor, me entenda. Aí disse, não, mas tu tem que ir. Aí eu pensei, meu Deus, a Camila não vai ir. O que ela vai pensar dessa mãe? Que exemplo estou dando, né? Disse, não, eu tenho que... Olha, foi a melhor coisa, eu me superei, me senti bem. Nossa, e quanto aprendizado, gente, porque lá fora tem muitos brasileiros, né, Patrick? Mas só um parêntese, como a vida é? Talvez se a Isabel que dissesse, não, eu vou começar a viajar com 35 anos de idade. A filha dela não ia estar lá fora e talvez ela não tivesse essa coragem. É. E ela tomou pra ela isso porque era um desafio. E ela falou, não, eu não posso não ser mãe pra minha filha. Como é que a filha foi e a mãe não vai? Né? Como E é que ela a mãe... podia se espelhar em mim também, né? E aí ela foi. E aí isso abriu uma janela que talvez em outro momento ela forçasse e não fosse pra frente, né? Então tudo tem seu momento. A né? gente vai ter que fazer um intervalo, mas eu já quero deixar aqui... Que pena, né? Porque a gente tá bem... Nossa, tá fluido o Mas negócio. a Beverly, eu ouvi, eu vou falar porque é patrocinador. Eu seria um patrocinador do programa só pelo jeito que a Beverly fala. Tu viu ela? Unimed! Ela falou. Chega a dar vontade de ligar na Unimed pra ver quanto é que custa, né? Não, até o grupo L Formo, que a gente quer distância, a gente sente vontade de conhecer com ela falando, né? Beverly é ótima. Eu tenho até um assiste prévio. Depois Sim. da pandemia. A Da gente foge, pandemia. mas tem que pensar, né? Tem que É pensar verdade. planejamento. Gente, eu vou fazer um intervalo, depois a gente vai falar um pouquinho também na volta sobre qual é o papel, se é que dá pra gente chamar, eu chamo de Deus, tá? Depois todo mundo vai me entender. O papel de Deus nisso tudo que a gente tá falando do saber viver, né? Ou seja, às vezes viver uma vida inteira e depois às vezes a gente volta lá no ponto de origem. Será que já tinha alguma coisinha? Qual a sua opinião sobre isso? Entre no WhatsApp 999530616. A gente vai fazer um intervalo. Na sequência a gente volta já já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h32. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Rádio. 26 graus. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas.
que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha Cartela do Bem. O material será usado para confeccionar portas ecológicas para o espaço em obras, que será a moradia de 125 idosos vulneráveis. Também podem ser doados plásticos, como garrafas PET, embalagens de shampoo, produtos de limpeza, potes de margarina, sorvete, brinquedos, baldes e bacias. São 2 pontos de coleta em Caxias do Sul, nas ecotendas instaladas junto à Secretaria Paroquial da Igreja dos Capuchinhos e no Supermercado Andreaça do Bela Vista. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Participe da festa de Nossa Senhora de Lourdes, Gruta da Terceira Légua, dia 11 de fevereiro, com missa às 10 da manhã e às 4 da tarde. O almoço será ao meio-dia no Salão da Gruta. Ingresso adulto a R$ 75,00 com direito a cardápio tradicional italiano completo. Adquira seu ingresso na Secretaria da Paróquia dos Capuchinhos ou pelo WhatsApp 991530855. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h34, 11h34, este é o programa Tá na Pauta. É bom, né, gente? Um papo de todo dia, né? Uma vez por semana, uma vez por dia, toda semana, isso que eu queria dizer, de segunda a sexta-feira, a gente bate esse papo com pessoas diferentes. E nesse período de férias, a proposta é que a gente possa, assim, de vez em quando, chamar aquelas pessoas que são figuras habituais para que não só fiquem do lado de fora da caixinha, mas que elas possam também vir pelo lado de dentro, né? Participar de um programa, de conhecer melhor as pessoas que são da nossa comunidade. São pessoas que a gente encontra na farmácia, no mercado, na rua, né? É bom isso é bom demais. Hoje, então, o titular, Patrick Mesomo, que voltou de férias, né? Deu aquela circuladinha pelo mundo. E junto com ele nós temos, então, os convidados especiais, Isabel Viapiana e a Paty Furman, né? Vou falar assim que todo mundo já conhece. E cada uma contando sobre a sua perspectiva, cada uma das pessoas, né? Sobre a questão do o que é saber viver, né? Para você, o que cabe dentro do saber viver? Já um abraço para a Vilminha, que está com a gente aqui, né? E também para o Claudemar Rigotti, que me lembrou, me avisou aqui que o sinal não está chegando muito bem. Já avisei a equipe técnica aqui, tá bom? Claudemir, muito obrigada pela sua... Claudemar Rigotti, pelo teu toque aqui. Gente, alguém falou antes sobre essa questão de que eu tive que fazer um esforço, a Paty também falou alguma coisa sobre eu tinha... Como eu ia deixar de lidar com o meu paredão, a Isa, como eu ia não ir visitar a minha filha, né, e etc, mesmo diante do medo, e enfim. O que eu quero dizer com isso, será que não tem um dedinho também de Deus? Eu chamo de Deus, você pode chamar do que você quiser, né? Mas essa coisa que tem a ver com a espiritualidade era para ser, está, não necessariamente um destino, não acredito nisso. Não estou falando de destino, mas estou falando daquilo que, por exemplo, você planta um alecrim. A Isa está ali com uma água saborizada com alecrim. Você planta um alecrim. Não adianta você ter expectativa de que ele nasça melancia. Ele foi feito para ser alecrim. Ele desde o início já estava no plano dele que ele tinha tudo para ser um alecrim. E um alecrim bonito, né? Um alecrim bom, um alecrim perfumado, cheiroso, chegar em toda a sua vitalidade. Às vezes acontecem coisas que impedem que esse alecrim chegue no todo o seu potencial. E tudo bem, talvez ele vá morrer antes de chegar ali, né? E tá tudo certo para aquele alecrim. Mas ele tinha todo o potencial ali. Então é disso que eu tô falando, sabe? Quando a gente é criado, e eu acredito que a gente é realmente criado, né? Será que não está embutido essas coisas todas? Porque você já tinha o desejo de viajar. Verdade. Guria, né? Você já era caseira, guria. Uhum. O Patrick já tinha desejo de viajar, guri, né? E essas coisas vão se concretizando. Será que já não estava no plano do nosso alecrim? O alecrim pessoal de cada um? Olha, eu acho que não é um dedinho de Deus, eu acho que é a mão inteira. Porque para mim,
Eu sou 1000% Deus, né? Eu Gostei da frase de camiseta. 1000% Deus. 1000% Deus. Eu acho Gostei. assim. Até é difícil falar sobre Deus nos dias de hoje, né? Porque Deus parece que virou uma coisa particular. É o meu Deus e o teu Deus. É a minha crença, a tua crença. Se tu não andar assim, aí Deus para ti não existe. Tu tem que fazer exatamente assim, senão tu não vai ser abençoada. E hoje eu costumo dizer que eu não tenho mais religião. Eu sou uma pessoa, acredito eu, que espiritualizada. Estou tentando me espiritualizar o máximo possível. Eu não tenho uma religião justamente por causa desses rótulos. E para mim, Deus é tudo. Eu me agarrei a Deus, ao amor, à empatia, ao próximo, porque foi ali que eu me salvei. Eu digo, claro, a medicina me salvou, ou tratamentos médicos, graças a Deus, foram 100%. Mas eu vou te dizer assim, ó, que mais de 50% da minha fé e da fé das pessoas me salvaram. Eu tinha pessoas que faziam novena para mim que eu nem conhecia. Eu cheguei no local uma vez e uma pessoa disse assim, tu é a Patrícia ali que está assim. Uma outra pessoa falou de ti, a gente está fazendo uma novena, tá? E eu olhei assim, gente, aquilo me encantou, eu me emocionei. Porque uma pessoa que eu nunca vi na vida, ela não me conhecia. Ela estava fazendo uma novena para mim me curar. Isso não é Deus? Se isso não é Deus, eu não sei o que é Deus, então, né? E é por isso que hoje eu digo, eu não tenho uma religião. Eu tenho Deus. Se você perguntar para mim qual é a tua religião, eu vou dizer, Deus. Acho linda a história de Jesus e pelo exemplo dele é que eu digo que eu não tenho religião, porque ele andava no meio dos mendigos, ele curava todos, ele visitava todos, ele amava a todos sem distinção nenhuma. E é justamente por essa história que hoje eu digo que eu não tenho religião, eu tenho Deus. E o filho dele, né? Uau! Uau, né? Então, voltando ao assunto lá das viagens, ouvindo falar... Isabel veio determinada, né? Ela veio determinada. Ela decorou. Ela quer viajar. Agora que abriu a porteira, pronto, acabou pra ti. Segura as cabritas que agora abriu. Acabou pra ti. Que eu tô indo, né? Mas, enfim... Camila, né? Isabel. Camila filha. A minha filha, é filha. Camila trata de ir para outro país para ela conhecer outro país agora. Mas ela tá aqui no Brasil agora, graças a Deus. Mas, enfim, eu estava dizendo que a gente tem que fazer o ordinário de uma forma extraordinária, né? Porque quando eu fui... Mais uma camiseta, hein? Já temos 2 camisetas no programa. Você se dá por inteiro naquilo que 2024 você está são das camisetas. E, aliás, achei muito linda e estou agradecendo a camiseta. Então, eu ouvia muitos brasileiros lá fora, porque quando eles ouvem a gente falar português, eles levantavam a mão e diziam, oi, brasileiro, oi, brasileiro. Nossa, aquilo era muito legal. Aquilo me enchia de uma felicidade, né? Porque eu tive dificuldade, às vezes, eu ia sozinha no mercado, porque tem um tradutor, mas eu enxergava o desenho assim, né? E eu queria comprar farinha, porque lá não existe pastel. E a Camila e as amigas dela lá, enfim, queriam muito comer pastel. Um dia eu fui sozinha. Eu vi lá o desenho da massa e me faltava o fermento, né? A coisa mais importante. Daí, até através de gestos. Aí tinha uma italiana, e o italiano eu entendo, né? Ela disse, sim, é questa. E me levou até naquela prateleira ali do lado dos fermentos. Então, nossa, tô achando lá uma pessoa que fala em português, é tudo de bom. Esqueci até do pastel. Aí fiz o pastel e saíram bons, por sinal, muito bons. Opa. Tive que fazer a receita novamente. Mas eu vim sozinha no aeroporto lá da Inglaterra, eu vim em Londres, eu vim sozinha, porque a Camila me largou lá e ninguém mais pode entrar. E eu fiquei muito aflita. E olha, se é coisa de Deus, né? Nossa, eu estava muito apreensiva, porque tem que fazer uma série de coisas lá no aeroporto. Tu não entende nada. Então, a Camila diz, mãe, tu não sabe, eu te deixei lá, mas eu chorei muito, mãe. Eu estava muito apreensiva. E você me acredita que deu problema no celular, na minha internet? O telefone não funcionou mais. Eita. Aí, quando eu estava naquela mesinha para despachar as malas, chegou uma criatura, uma filha de Deus lá maravilhosa e disse, eu vi a tua aflição lá com tua filha, eu vi você triste, ela também, eu quero te ajudar. Posso te ajudar? Eu disse, meu Deus, você deve. Por favor, os anjos, né? Eu sou
toda sua. Faça de mim o que você Só quiser. quero chegar no Brasil. Isso. Ela me ofereceu internet. Olha que coisa de Deus. Ofereceu internet, me pagou uma água. Aí eu disse, eu preciso falar com a Camila. Eu disse, por favor, me empreste o teu telefone. Meu não estava funcionando, como eu falei. Ela disse, ai, mãe, é coisa de Deus. Ela foi feliz para casa. Eu estava preocupada, era muito longe, era vários quilômetros do aeroporto, onde que ela mora, né? Morava. Enfim, olha, um anjo me apareceu aí. Viu? E queria saber se eu queria alguma coisa, me contou toda a vida dela. Ainda bem que Deus fala todos os idiomas. É verdade, eu tava pensando Pouco nisso. ia adiantar Bem, aparecer poliglota. falando em inglês. Repensamento e tudo. Aí, quando entramos no avião, eu fui para um lado, ela foi para o outro. E depois a gente não se viu mais lá no aeroporto. Aí, quando eu entrei no elevador, eu vi ela saindo. Aí, nos abraçamos. Eu disse, meu anjo, aonde é que você vai agora? Aí, a gente se despediu ali. Eu agradeci muito a ela, né? E olha, Paty, se não é coisa de Deus. Ele É coisa de providencia Deus. tudo. Providencia Ele- tudo. Aí, mais uma coisa que eu queria contar para vocês, que as mães que estão ouvindo, que quando elas orem, eu não sei qual é o Deus de cada um aqui, respeitando todas as religiões, porque não existe uma religião melhor do que a outra. Todas elas têm as suas falhas. A melhor religião é aquela que faz o bem, que não julga, que não, né, que não tem fins lucrativos. Enfim, quando a minha filha ela começou a dirigir, com 18 anos, já ela saiu dirigindo, feito doida aqui em Caxias, mas uma boa motorista, né? Aí eu rezava e me preocupava muito, muito preocupada. Eu não conseguia fazer nada em casa. Aí eu parei e disse, meu Deus, mas que fé morna é essa? Eu estou rezando e estou preocupada. Para quê? Eu disse ela lá feliz, dirigindo. Aí eu falei assim com Deus, Deus, coloca teus anjos lá. Espírito Santo ilumine. Olha na direita, esquerda, em cima, embaixo. E passava até água benta. Eu tenho minhas crenças, sou católica, sabe? E a gente tem esses símbolos, né, Patrick, que deixa a gente mais tranquila. E a partir daquele dia, Paty de Deus, eu não me preocupei mais com ela. Eu tinha uma conhecida Sabe? minha que, muitos anos, não vou lembrar nem o nome dela, eu era menina, devia ter 17, 18 anos, e eu sempre achava, como a gente é jovem, a gente às vezes, né, faz umas coisas, eu achava engraçado. Ela era crente. E ela chegava nos lugares, assim, sem pudor nenhum, fosse onde fosse um estabelecimento, uma empresa, uma casa, fosse onde fosse, ela abria a porta e dizia, sangue de Cristo tem poder. Tem poder, Sangue, Maria não, passa sangue na de Jesus. frente. Sangue de Jesus. Jesus tem E poder, os jovenzinhos diziam, meu Deus, que vergonha, né? Abafa o caso. Eu achava muito vergonhoso, né? E hoje, do lugar que eu tô, né, na minha maturidade, eu acho bonito a expressão da fé dela, da né? fé Não é a dela. minha, mas era a expressão da fé dela, né? E hoje eu acho tão bonito as pessoas que expressam também esse sentimento. Eu aprendi com a minha mãe essa coisa de chamar os anjos, né? Eu não sei todos os nomes, né? Mas eu conheço os arcanjos mais, Não aí, Gabriel, importa, né? Miguel, né? Uriel. Já, também já tem. começou a ficar um pouco mais, ficou um pouco mais, né? É os três aquele. Eu tô pior. Eu nem vou comentar que eu tô pior, que eu não sei se Gabriel e Miguel nem todo os mundo 12 conhece. apóstolos eu conseguiria citar, eu acho. Então, Piorou. Frei Jaime vai brigar comigo. É, a catequese. Me catequizou, Mas a minha mãe lembrava de alguns nomes, porque tem cada anjo, né? Quem estuda mais a Bíblia, frequenta mais, sabe alguns nomes, assim, mais marcantes, né? E tinha normalmente 4 que ela, quando ia rezar de noite, ela dizia, e tu vê, né, a memória da gente fica, né? Que coloque nos 4 cantos da casa, e ela invocava, né? Gabriel com sua espada, não sei o que lá, cada um com a sua característica nesse canto, à direita, ao norte, coisa e tal. E ela tinha essa, claro, no foro íntimo, né? Muitas vezes meio que balbuciado, mas a gente criança entendia. E hoje eu acho isso dá muito conforto, né? Pode ser que não seja exatamente assim, mas dá conforto. Acho que em todos os sentidos da vida, às vezes tu sente uma admiração pela pessoa, né? E você não verbaliza. O quão é verdade. importante verbalizar, né? Então, falar para a pessoa também, agora, ano novo, as pessoas acham que só por ser um ano novo, tudo muda. Não, se a gente não fizer a partir da gente, ele não muda. É que quem muda é o ano. A gente não muda, exato, né? É o calendário. Só mudou o calendário. É Nós verdade. continuamos os mesmos, né? É verdade. E ainda queremos. Até me lembrei das metas, né? Esses dias eu achei dentro de um livro uma meta, eu comecei a rir, né? Começou a primeira lá em cima, era 2013, se não me engano. Emagrecer 20 quilos. Pergunta se eu emagreci 20 quilos. Eu acho que até ganhei 20 quilos naquele ano, sabe? E
Até perdi o fio da meada. A gente é assim. A gente é assim, Mas é. eu queria contar uma história da formiguinha. Não sei quanto tempo que falta para acabar o programa. Isso é maravilhosa, né? Quanto tempo tu me dá pra contar a minha história, né? Antes de tu contar a história da formiguinha, deixa eu só perguntar pro Patrick se tem algum olhar teu sobre essa questão do que tava no plano, do que é potencial, na tua perspectiva do saber viver também. Depois a gente vai pra formiguinha. Hoje eu vim bem como eu tô dando pequenos pitacos na programação, porque é tão bom a gente saber que elas sempre escutam a rico, gente, né? E agora a gente tem a oportunidade de escutar elas mais profundamente. A Elas gente tão quase fica sempre com vergonha, né? se Porque elas são melhores do que nós 1000 vezes, né? Não, eu falei, ó. Meu Deus, já 1000 vezes. Já Ainda bem que deixa, as pessoas não estão enxergando. Mas vou enxergar daqui um pouquinho. deixa o currículo pra Fátima lá que já vai nos substituir. Tá, pode Não, falar e é da tua legal, perspectiva. né? E é legal. Não me enrola. Não é uma enrolação assim. Em relação. Eu creio numa questão maior também, assim. Mas. Eu aprendo. Tu é mais ouvindo, prático, resumindo a Não, ópera. eu tava ouvindo e aprendendo assim. Essa minha praticidade, às vezes, ela me compromete também com algumas coisas que. Talvez eu pudesse ter melhor potencial para ouvir, para ser um bom ouvinte, para entender. Porque talvez a vida me tornou um pouco prático demais, assim, né? Até por demais da conta, assim, né? Então, às vezes a gente pensa, tá acontecendo isso. Aí, ao invés de talvez eu ouvir, entender, ouvir outras perspectivas, eu penso, não, a solução é essa e tá. E daqui a pouco eu nem escuto o que outras pessoas estão me dando como soluções que talvez fossem mais fáceis e práticas. E eu vou lá e tento executar do meu jeito pra... de alguma forma o assunto vai se resolver, né? Talvez tenha uma coisa embutida no que o Patrick fala que é interessante. Gente, que a gente Nossa, a gente tá aqui. adorando. E a ideia é saber viver, né? E ainda nem veio a formiguinha. Não, calma que a formiguinha que vai ser, né? Mas só pra fechar esse assunto, eu gosto muito de falar de filme, série, produtos culturais, porque eu acho que eles nos ajudam também a entender a nós mesmos, né? Tá passando agora Percy Jackson, uma série, né? Na Disney, se eu não me engano. E é bem bacana porque é mais fiel ao livro, né? E ele é um pouco mais jovem mesmo, assim como é o livro, né? Para quem leu, então faz um pouco mais de sentido e eu tô assistindo, né? Tem lá uma frase, um pensamento embutido na série, num dos episódios, que tá acho que no 4º episódio, 5º só, que uma das personagens, né, o Percy está muito preocupado com uma questão de uma profecia que foi dita para ele. Ele não quer atrapalhar, ele não quer que as coisas sejam exatamente como a profecia foi dita para ele, então ele fica tentando driblar para não acontecer a profecia. O que ele pode fazer para a profecia não acontecer? Ele fica perguntando isso, né, para as personagens que estão com ele. E aí tem uma menina que é também a filha de Atenas, né, deusa da guerra. E ela diz: para, Percy, pare de ficar tentando entender profecias. As profecias funcionam assim. Quanto mais você tenta entender, mais difícil fica entender. Então, às vezes, o que a gente tem que fazer é deixar ela se revelar pra gente. É um pouco sobre isso, né? Às vezes a gente quer ser assim ou quer ser assado. Quer fazer assim, quer fazer assado. Mas, às vezes, tem só que deixar acontecer no tempo que era. Se é plano de Deus ou não, talvez a gente precise dessa perspectiva histórica para saber se era ou não, né? Só vivendo. Tem um pouco disso, né? Talvez a gente não entenda no momento, mas lá adiante tudo faz sentido, né? Num acontecimento que tu diz, por que aconteceu isso comigo? Devia ser diferente, né? A gente vai colocando os pitacos ali, mas Deus sabe tudo. E lá na frente você vê o motivo pelo qual ocorreu daquela forma. Né? Olha que bonitas, são as profetas. Perfeito! E a formiguinha, né? Que entra aí, a formiguinha. A formiguinha, eu acho que eu estava lá no sítio, e eu estava observando uma carreira não sei se vocês já viram, Patrick, claro, você viu a carreira sim, de formiguinha. e como? Poxa, aquela formiguinha daquele tamanho, um ser assim, com vida, óbvio. Mas um tamanho assim, não se verbaliza, né? E ela me deu um show, ela me deu uma aula. Porque elas caminhavam entre elas e ela tinha uma folha muito grande, ela era maior assim, 3, 4 vezes do que a folha que ela estava carregando. Eu disse, ela tá indo, não tá olhando para os lados, acho que ela não tá lamentando o fardo que ela está carregando, né? Simplesmente ela foi, fez o caminho dela, né? Aliás, eu acho que ela comeu uma árvore inteira pelo jeito, né? Mas, enfim, ela não discutiu e tinha umas também que se batiam, elas não ficavam discutindo, tu fez isso, tu fez aquilo, não. Simplesmente elas seguiam o curso delas e estava tudo certo, não houve discussão. E trabalhadeiras, né?
Nossa, como aquilo me chamou a atenção. Eu disse, olha, meu Deus, obrigada por essa lição maravilhosa. Deu até vontade de fazer uma faxina na Isa. Agora eu vou fazer uma faxina. É, verdade. Aí, de repente, tu vê o pôr do sol e diz, mas como não agradecer a Deus, né? Sim. Um show, um espetáculo. Lá no sítio, tu tem um show a cada instante. Claro, tu tem que ter um olhar que antes, lá Tem que atrás, tá pronto pra eu ver, não né? tinha. Tipo assim, na minha juventude, não tinha esse olhar. Até eu não gostava tanto de lá. Mas agora, eu sinto que é o meu chão, sabe? E aquelas cachoeiras maravilhosas. Tinha uma história de um garoto, não sei se vocês já ouviram, que eles fizeram uma troca, o rico e o pobre. O pai rico quis botar o filho lá na casa do menino uns dias para passar as férias. E lá tinha piscina, lá tinha, no pobre, tinha coisas simples da natureza, tipo a cachoeira, e na casa do rico tinha piscina. E daí, quando o filho voltou para casa do pai, o rico, ele disse, você viu, meu filho, quanta pobreza que você viu? Me conta as pobrezas. Ele disse, não, pai, o senhor está enganado. Eu nunca vi tanta riqueza na minha vida. Tinha uma piscina só para mim, que era a cachoeira, né? Eu tive uma só para mim e para aquela família, né? E daí ele foi citando aquelas coisas que para o rico eram horríveis até então, para aquela criança que é riquinha, ela achou tudo lindo, o simples, né? A lição foi para o pai, não para o filho, né? É verdade. É os olhos de quem vê, né? 11h54. Já Nossa. agradecendo. Ai, que passa pena. rápido. Que Passa muito rápido. peninha. Falando disso, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para Beatriz. A Beatriz, eu tive o prazer de conhecê-la ontem, pessoalmente, a gente já se conhecia. Um abraço a ela, porque acabei fazendo esse programa sobre saber viver e lembrei muito dela. Sabe quando você conhece pessoas que te impactam, né? Você vai para casa e fica pensando, nossa, mas a história da formiguinha. A Beatriz foi a minha formiguinha. Assim, você olha para a experiência e diz, meu Deus do céu, né? Que coisa bonita de ver, porque nem todo mundo sabe aproveitar, nem todo mundo, mesmo tendo olhos, consegue enxergar, ouvir e assim por diante. Mas há pessoas que, no desenvolver da sua história pessoal, conseguem fazer isso e fazer com maestria. Isso mostra que é possível. É possível passar por uma superação, é possível enfrentar o medo, é possível trabalhar e depois usufruir, né? Ter recompensas. Tudo isso é possível, faz parte do nosso saber viver. Então, para fechar, queria permitir para cada um de vocês o que fica dessa conversa, né? De como vocês interiorizam isso, porque vocês chegaram de uma maneira, tenho certeza que sai diferente, sempre sai diferente, né? Sempre. Patrick. Eu vou falar, acho que pela terceira vez no programa, que é um aprendizado, né? É tão bom, assim, a gente ter essa troca e é legal porque a gente se conheceu presencialmente hoje e parece que a gente já se conhece há mais tempo, vida. né? Então, essa impressão é legal. E a gente vê, toda vez que a gente estiver disposto, né, Isa, a gente conseguir enxergar essas experiências como um aprendizado, né? Tá como meta para 2024 a gente ter olhos mais atentos e ouvidos mais abertos para a gente crescer e evoluir, poder trabalhar melhor e viajar mais. Viajar melhor. Sabe, Patrick? Prazer conhecer vocês. Obrigada, igualmente. Não sei se eu posso já falar, mas o Patrick está assumindo novas atividades em 2024. Talvez ele não fique conosco mais no programa. A gente está negociando o passe dele. Mas, Patrick, é isso aí, né? A vida é feita de movimentos, né? Então, para aquilo que você for fazer, que seja de sucesso. Obrigado. Isa, para você. Eu quero te agradecer pelo convite. E eu me senti muito bem, porque eu cheguei aqui, eu estava, tipo, aquele dia no hotel, eu queria desistir, né? Eu disse, eu vou dar uma tripada na Débora, esses caras vão embora. Mas não, conversei comigo, mas você vai ficar, calma aí, você vai ficar. Enfim, eu também superei esse medo do microfone, né? Não é um bicho-papão. E é como o Patrick falou, como é bom a gente estar aqui ao vivo, né? Olhar nos olhos, né? Da Paty, do Patrick, como é gostoso, gente, sair daquela coisa fria do WhatsApp, daquela conversa, que a gente sente essa necessidade de abraçar, de sentir o calor da pessoa, né? E foi muito prazer também te ver, te conhecer pessoalmente, você também. Obrigada, Devlin. Que maravilha, que coisa fofa, né? Vontade de abraçar. Obrigada, Isa. Paty. Bom, eu me senti muito honrada. Ontem, quando eu vi a tua mensagem, eu assim, nossa, que coisa boa, a gente fica assim, né? E sabe que o teu programa ele é maravilhoso. O meu marido é motorista de aplicativo e esses dias ele foi cobrar uma passageira, eu acho que eu te contei essa história esses dias, né?
E ela olhou o sobrenome e disse, mas eu conheço um Furman. Eu conheço a Paty Furman lá da Beverly. Parece assim que eu faço parte. Né? Faz parte. Olha, Faz parte. Eu me sinto em casa. é verdade, é o que eu ia dizer. Por isso a gente se sente em casa. E as pessoas legal, agora hein? dizem, tu é a Parabéns, Paty parabéns. Furman? Sim, eu sou a Paty Furman. E Olha eles que massa. já me ligam direto a Beverly. Parece assim que, né? A gente bate é amigo. ponto, né? Verdade. E bate mesmo, bate ponto literalmente. Esse programa é um programa muito especial para nós, porque traz as pessoas da comunidade. É para isso que a gente existe, né? O meio de comunicação, ele só existe para ligar pessoas. É isso que serve a comunicação, a identidade, a língua, os nossos trejeitos, né? Coisas que talvez se a gente botasse esse mesmo programa num outro lugar, ninguém ia entender. Como é isso, né? É Cada um, isso. É a realidade de cada um. Né? Somos as formiguinhas trabalhadeiras, né? Aqui, né? Às vezes nem tanto, né? Que hoje a Beverly pegou pra dizer que eu não trabalho. Mas dá trabalho viajar, dá trabalho viajar. Eu confesso que eu sou a formiguinha que às vezes dá uma olhada pros lados, dá umas lamuriadas, mas vê o caminho e vê onde ele vai chegar e vai seguindo. Vai em frente. Muito bacana. Gente, obrigada mesmo. Esse conteúdo vai ficar armazenado, disponível no YouTube. Daqui a 5 minutos já vai estar lá. Muito obrigada, viu? Um ano maravilhoso para vocês. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Vem agora a mensagem Um Olhar Diferente, depois do No Ponto, servindo notícia. Um bom dia. Tua rádio. Você ouviu